Queridos, vim para continuar falando do imaginário. Agora, para a gente entender um pouco o filme, A Vila, né, que eu pedi para vocês verem, e os dois textos que fazem parte do cronograma da disciplina, né? Que um deles é o jogo de truco e o outro o lixo real. É importante a gente entender de onde surge o imaginário. Né? Já tem a aula sobre o imaginário, mas é bom dar uma repassada no contexto em que emerge o imaginário, né? Da onde ele surge como resolução de que a vida do ser humano ela é baseada em polaridades, né? E uma das grandes polaridades que estrutura a nossa experiência no mundo, e isso então significa que estrutura a nossa verdade, é a polaridade entre a verdade subjetiva e a verdade social. Por isso eu venho trazendo a questão das verdades para vocês, né? E dentro dessa polaridade, a gente tem de um lado a verdade do eu, que ela vai ser baseada, né, nos desejos e necessidades do eu, e do outro lado a verdade social, que vai ser a ordem dada às coisas, a ordem dada ao mundo, a ordem social, que são as determinações sociais. E o imaginário surge como um intermediador dessas duas polaridades. Vou pegar um pouco dessas polaridades para a gente ir entendendo como que surge o imaginário nisso. Tá? Do lado da polaridade, da subjetividade, da verdade do eu, a gente tem, né, os desejos e necessidades, que são as demandas do eu, a consciência de mim, e uma necessidade muito grande de preencher o vazio existencial. Esse vazio existencial ele é consequente da queda ôntica, ou da queda do paraíso, que é uma frustração amorosa que todo mundo passa por ela na infância. Do outro lado, na polaridade, por exemplo, das demandas do eu, a gente tem na polaridade da verdade social os limites e as demandas sociais. Do lado da consciência de mim, na outra polaridade, a gente tem a consciência social. Do lado desse vazio existencial e de uma ânsia por preenchimento desse vazio, a gente tem a obediência aos parâmetros sociais. Do lado dessa verdade social, a gente tem o universo simbólico social e o acervo de conhecimento social, a partir do qual a gente vai erguer o universo simbólico subjetivo, que vai ser estruturante do nosso imaginário. E ele vai estar ancorado no nosso acervo de conhecimento subjetivo. E aqui a gente tem um ponto de conclave muito forte. Por quê? A gente é um ser social, mas ao mesmo tempo com especificidades subjetivas muito fortes, muito profundas e muito diferentes do que o meio social nos exige, por assim dizer. Né? Não é uma exigência, mas essa nossa necessidade de ser um ser social acaba nos fazendo interpretar essa verdade social como uma exigência. Então a gente vive um paradoxo muito grande, porque a aproximação à verdade social, ao parâmetro social, a essa ordem social, nos faz nos distanciar da nossa própria subjetividade, nos faz nos distanciar desse preenchimento nosso. E num outro extremo, se a gente fica muito fortemente nos posicionado em seguir a nossa verdade subjetiva, o nosso eu, a gente nos distancia do social, correndo o risco de ser marginalizado, de ser colocado para fora do social, e isso vai infringir a nossa necessidade social. Então a gente fica num paradoxo muito grande. Se eu seguir muito o jogo social e me adequar muito à verdade social, eu me distancio de mim mesmo. Ao mesmo tempo, se eu aproximar demais de mim mesmo, eu me distancio do mundo social. Então o que eu faço com isso? Vou ver sempre dois polos,
né? E esses polos, então, vai sempre me trazer um grande problema. De um lado, eu vou ser marginalizado e não satisfaço esse meu desejo social, né, dessa característica que a gente tem do ser humano enquanto ser social, e do outro lado, eu fico muito fortemente realizando o âmbito social e esqueço de mim mesmo. E aí eu vou cair, então, em uma profunda falta de contato comigo mesmo. Aí, então, surge o imaginário. O imaginário, então, ele vai fazer a mediação, né, interpretativa, significativa, dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, desses dois polos. Ele vai tentar ao máximo me aproximar do meio social e ao mesmo tempo realizar essa minha necessidade do eu. Então o imaginário ele vai fazer uma mediação entre a minha subjetividade e o universo social. Eu não vou me delongar muito, porque eu já falei sobre o imaginário, né? Então vou pegar um pouco agora por que eu trouxe os textos e o filme, tá? Começando pelo filme. O filme, então, é a vila, o enredo do filme é uma vila que parece acontecer no século XVIII e tem toda uma estruturação estética do século XVIII, né? O lugar de se viver em um campo isolado, cercado de uma floresta, sem contato com outras sociedades, com roupas parecidas do século XVIII, com um estilo de vida parecido com o século XVIII, com um estilo arquitetônico parecido com o século XVIII. Mas o enredo do filme leva a uma descoberta no final do filme que a vila está localizada no tempo da atualidade, deslocada então cerca de 100, 150 anos no tempo. E aí o filme no final vai até falar de todo um aparato político que permite essa experiência da vila, até mesmo por não permitir rota de avião sobre aquele espaço localizado naquela mata, que a gente vai ver que é um parque, uma reserva florestal intocada, né? É um grupo que eles vão chamar de um grupo de ancião, né? Um grupo que determina, um grupo dos mais velhos que determina essa experiência na vila. E ao longo do filme, aquela abertura do baú vai mostrar que a vila foi estruturada por eles a partir de uma fuga da dor e da angústia, que produziu neles uma ansiedade, e a resposta que eles deram então foi criar, que eu vou chamar aqui desse comitê ancião, que decide então viver nessa vila e estruturar toda uma realidade para fugir da dor nessa vila. Então eles constroem toda a realidade da vila como fuga da dor. Então eles produzem um imaginário social que é formado a partir dos imaginários individuais desse grupo. E para cumprir esse imaginário social, com base nesse imaginário individual que eles tiveram, das experiências na cidade, eles fundamentam todo um contorno de realidade. Nesse contorno de realidade, a gente vê modos específicos de fazer, modos específicos de agir, tudo caracterizado dentro desse imaginário social e dentro de uma função social. Então tem toda uma definição do comportamento social e toda uma definição do comportamento individual que deve se adequar a esse comportamento social. E vocês podem perceber que a nossa estrutura de sociedade é mais ou menos dessa maneira. Então há aí uma metáfora do que é a nossa sociedade, né, representada nessa ficção. Há todo um conjunto de crenças, há todo um conjunto de dogmas. Isso tudo ancora maneiras de pensar, maneiras de vestir, toda uma ordem social, toda uma cultura, com seus ritos, seus rituais, seus símbolos, seus mitos, suas cerimônias, seus heróis, suas histórias, toda a sua fundamentação simbólica, né? Esses modos de fazer, de agir, os comportamentos, maneiras de pensar, é isso que o Foucault vai falar, que são os aparatos e os dispositivos de poder que vai fundamentar a verdade. Então a gente vê na vila também toda uma fundamentação da verdade, ancorada e estruturada por relações de poder nos moldes do que Michel Foucault nos fala, né? Esse universo simbólico, definidor da verdade, a primeira ancoragem ela é feita a partir dos monstros, né?
Então, os monstros é o que cerceia e o que cerca todo aquele território da vila, a partir do qual não se pode atravessar. E é a existência dos monstros que faz a produção da verdade, no sentido de que os monstros colocam os habitantes daquela vila presos naquela verdade e não dá a eles a possibilidade de descobrir uma outra verdade. E também o grupo, que eu estou chamando aqui de grupo de anciões, né, que define toda a estrutura e todo o comportamento que deve ser a vila. Aí tem algumas coisas interessantes, porque existe todo um conjunto de elementos simbólicos que fazem a reafirmação da verdade, assim como Foucault nos fala, né? Então, as histórias que são contadas para as crianças, todas elas perpassam a existência do monstro. Os mitos e as lendas são constituídos pela existência dos monstros, definem a existência dos monstros. E também há acontecimentos produzidos pelos anciões que dá a presença simbólica dos monstros, que dá a existência simbólica dos monstros. E toda a confusão acontece quando há uma aparição simbólica do monstro, sem que isso seja organizado por um grupo de anciões. E isso, o enredo do filme vai passar por isso, né? Daí a confusão deles, o estranhamento deles daquela aparição, sendo que eles não haviam combinado aquilo, né? E a gente vê que o filme, a existência dos monstros era uma produção fantástica mesmo, né? Imagética, colocada em imagens, através da figura do monstro, pelo próprio grupo ancião. Aí há todo um conjunto de cores que ajudam nessa existência e nessa manutenção da verdade da vila. As brincadeiras das crianças estão todas relacionadas à existência do monstro. Os discursos sobre o que as coisas são e como elas funcionam também está toda ancorada pela existência dos monstros. E o segredo que fundamenta a verdade, porque o segredo é importante, que ele é o campo de exclusão, que faz a existência do campo de existência, né? O segredo é que mantém a verdade de pé, porque ele permite toda a estruturação dos argumentos simbólicos da verdade, da existência do monstro, e retira os argumentos que vão contra a existência do monstro, mostrando que os monstros são produção deles mesmos. Bom, esse é um pouco o enredo do filme, né? Sendo um pouco mais sucinto. Aqui a gente entra, então, num aspecto da neurose, no aspecto da psique do ser humano. A psique do ser humano, a neurose, ela é estruturada a partir da queda ôntica, que é a fratura humana, que o Ruiz vai falar e o Castoriadis vai falar. E que o Cláudio vai chamar de queda do paraíso, que consiste numa frustração amorosa que a gente tem na infância, que é a primeira consciência, que depois ela vai para o estado inconsciente, mas é o primeiro contato, é o primeiro entendimento da falta do amor, é o primeiro entendimento do abandono. E é aí que está estruturada toda a neurose do ser humano, a partir dessa experiência de dor, de angústia, que produz a ansiedade que a gente vai viver com ela, tentando resolver isso, não de uma maneira qualitativa, que vai trazer uma resolução de fato, mas através de uma substituição do acontecimento e de uma tentativa de fingir para nós mesmos que aquele acontecimento não ocorreu. Aí então a gente começa a produzir um personagem para ser amado. Esse personagem vai ser o nosso ego, que dentro do estudo da Gestalt vai trazer para nós aquele conjunto de traços de personalidade. Então toda a nossa experiência emocional e neurótica, psíquica, é baseada na produção desse personagem para ser socialmente aceito, para ser amado, que é o nosso ego. Então a fuga da dor, por assim dizer, é a estrutura da neurose. E aí vocês podem perceber que é essa mesma fuga da dor que faz o grupo de anciãos fazer a constituição da vila, né, para fugir da dor. A neurose, ela é um aspecto inferior nosso, onde há uma distorção da racionalidade, das emoções e do instinto. E esse aspecto inferior, ele é compreendido por nós como sendo ruim. Ele deve, então, por ser compreendido ruim, ele deve ser evitado e não pode ser visto. Há um aspecto inconsciente, uma verdade inconsciente, de que foi esse aspecto inferior que
que deu origem à frustração amorosa. A frustração amorosa é quando a gente entra em contato com o desamor ou a falta de amor dos pais. Só que para a criança, muitas vezes, o fato do pai trabalhar para ela significa um abandono. Então essa frustração amorosa é a significação de abandono experimentada pela criança. A criança ela é muito exigente, eu agora estou com um piquitito em casa e eu vejo o grau de exigência de demanda dele. E é impossível para a gente atender a demanda que ele tem de supressão desse contato e desse amor. Então, a frustração amorosa, ela acaba sendo inevitável. Não tem jeito de se fugir dela. Só que parece que o aspecto inconsciente começa a interpretar que há uma responsabilidade nossa nesse abandono dos pais. A gente não consegue perceber, pelo menos enquanto criança, a gente não consegue compreender que foi um alto grau de exigência e que os pais eram limitados. A gente começa a entender que algo de ruim em nós fez os pais nos abandonar, levou essa frustração amorosa. Por mais que nossos pais tenham tentado não nos abandonar, né? Então, a gente foge desse aspecto inferior, a gente começa a responsabilizar esse aspecto inferior como sendo a causa desse abandono, dessa frustração amorosa, dessa queda do paraíso, dessa ruptura ôntica, né? Então a gente começa a fugir desse aspecto inferior, a gente não quer ver esse aspecto inferior, esse aspecto inferior nos leva para uma significação da morte, e aí a gente começa então a criar esse personagem para criar uma máscara e encobrir esse aspecto inferior, para a gente não permitir que o outro enxergue esse aspecto inferior. Então vocês podem reparar que os monstros é uma metáfora, uma representação desse nosso aspecto inferior. Ele também representa a morte, ele também deve ser evitado e as pessoas na vila também fogem dele. Isso é uma pequena metáfora de como é o funcionamento do ser humano. A gente está o tempo inteiro achando que esse aspecto inferior tem um significado de morte. Então a gente está sempre evitando o nosso aspecto inferior, a gente está sempre fugindo dele, a gente está sempre evitando o contato com ele. A gente não tem coragem de olhar ele frente a frente. É a grande metáfora da gente não se ver no espelho, da gente não ver o nosso aspecto inferior. E vocês podem perceber aí, é muito comum as pessoas estar sempre falando o quanto elas são boas, porque isso é uma estratégia de fuga do contato com esse aspecto inferior. Então, assim como os monstros estruturam toda a verdade da vila, esse nosso aspecto inferior estrutura toda a nossa verdade, porque a gente vai ancorar um personagem para não deixar esse monstro ser visto e vai desenvolver toda a nossa experiência de vida a partir desse personagem para esconder os monstros e não nos deixar entrar em contato com eles e também não deixar que as pessoas vejam esse monstro que habita dentro de nós. São os nossos monstros internos, né? Ou aquilo que a gente pensa que é o monstro interno, que é esse aspecto inferior. Assim como exemplo da vila, né? Quando eles ficam frente a frente com o monstro, ou quando a personagem principal fica frente a frente com o monstro, aí ela vai perceber que o monstro não é real. Que o monstro é uma criação feita pelos próprios seres humanos, que é uma invenção para ancorar toda a realidade. E assim é com a gente. Quando a gente entra no processo terapêutico, que a gente entra em contato com esses centros inferiores, com essa condição inferior nossa, a gente percebe que não é nenhum monstro. Aí a gente percebe que esse monstro que a gente criou, ele não é real. Ele é uma criação nossa mesmo, é uma parte nossa. E que a monstruosidade que a gente enxerga, ela é uma invenção pelo medo. Então, assim como o medo ancora a existência da vila, o medo ancora a existência da neurose. E aí a neurose, esse medo nos faz inventar um personagem para não entrar em contato com esse medo. Mas isso é um tema da disciplina de psicologia, a gente vai abordar isso com mais profundidade na disciplina de psicologia. Para quem já quiser dar uma olhada nesse aspecto, no meu canal do YouTube, eu tenho feito uma interpretação dos trabalhos de Hércules, do livro da Alice Bailey, e lá no trabalho de Escorpião, que é o trabalho de número 8, dos trabalhos de Hércules, eu vou falar sobre o nada estético verdadeiro eu. Então esse nada estético verdadeiro eu é uma analogia com esses monstros, que é esse monstro da vila, que é o monstro que estrutura
o nosso traço de personalidade, né? O nosso personagem, o nosso ego. Então, os monstros, no final das contas, é uma fantasia daquilo que somos, que fez nossos pais nos abandonar e nos conduziu à queda ôntica. Então, a realidade da vila é a nossa própria realidade, é o imaginário. A realidade da vila é o imaginário que mostra o funcionamento do nosso próprio imaginário. Como que isso acontece, né? Há um imaginário social que é estruturado pelos imaginários subjetivos. Aí a gente entra naquela questão da estrutura estruturada e estruturante. Esses imaginários subjetivos, no primeiro momento, é o do grupo dos anciões, que é o grupo decisor, né? E que vai ancorar esse imaginário social. Esse imaginário social, por sua vez, ele vai ser estruturante dos outros imaginários das outras pessoas na vila. Então a gente tem esse aspecto do imaginário social, do grupo dos anciões, como sendo aquela tipificação recíproca que o Berg Luckmann falou, que é compartilhado por um grupo de pessoas. E à medida que as novas gerações vão chegando, esse imaginário social vai sendo institucionalizado nas novas gerações. E esses processos das cores, das histórias, dos aparecimentos simbólicos do monstro, do medo, da possibilidade da morte, são os processos legitimadores da existência dos monstros e os processos legitimadores da existência das institucionalizações. Portanto, toda a existência da verdade daquela vila. E uma vez institucionalizado esse imaginário social, ele vira estruturante daquelas outras gerações. E, ao mesmo tempo, à medida em que as gerações vão fazendo as práticas daquela cultura, ela vai estruturando esse imaginário social, ela vai reafirmando ele, consolidando ele e fazendo incrementos de modificação, até o ponto de uma possibilidade de ruptura, que é o caso de quando a menina sai da vila e vai buscar o remédio, né? Então a vila, ela traz todo esse funcionamento psíquico nosso, ela mostra esse funcionamento do nosso imaginário. A gente tem fé naquela verdade, assim como eles têm fé que aquela é a verdade da vila, e não tem noção de que existe todo um mundo lá fora, depois das florestas, a nossa verdade é assim também. A gente tem fé na nossa verdade, a gente tem uma certeza na nossa verdade. Essa certeza na nossa verdade é a que dá para ela a característica de faticidade compulsória. E aí a gente tem uma fé tão forte nela que a gente dá para ela uma existência objetiva, né? E aí a gente coloca essa verdade como sendo a verdade de mundo e não aceita outro tipo de verdade. Assim como aquelas pessoas na vila não aceitam outro tipo de verdade e não tomam consciência que existem outras possibilidades de verdade, a nossa verdade é dessa maneira. Então o filme A Vila vem mostrar isso para nós, como a gente estrutura a nossa verdade. A gente se ancora na verdade e para que ela fique de pé, a gente elege e coloca ao nosso redor vários elementos simbólicos cujo significado vai sempre fazendo a reafirmação da nossa verdade. E os elementos que contribuem para a gente derrocar essa verdade, a gente negligencia ele, trata eles como um monstro e tira eles de cena. Mas quando a gente encara esses elementos, quando a gente encara esses monstros, a gente descobre uma outra possibilidade da verdade.